Vamos hoje falar sobre autossabotagem e ansiedade. Eu vou explicar um pouco o que é cada coisa e qual é a relação entre eles, tá? Primeira coisa, autossabotagem, né? A gente costuma falar de autossabotagem, mas eu acho que boa parte das pessoas nem sabe exatamente o que é isso. A autossabotagem é quando eu tenho atitudes, comportamentos e até pensamentos que me prejudicam, que acabam impedindo que eu alcance os meus objetivos, os meus sonhos, aquilo que eu desejo para minha vida, né? Eu mesma sou a pessoa, eu sou a pedra no meu caminho, eu coloco a pedra no meu caminho, eu sou a pessoa que coloca a pedra, né? Então, pode parecer uma coisa estranha, né? Quem que faz isso? Quem que vai boicotar a própria felicidade? A gente faz, e muitas vezes é de forma até inconsciente, né? A gente dá umas desculpas racionais para justificar aquela nossa paralisia, o nosso medo, a nossa procrastinação. Então, a autossabotagem é esse comportamento que traz um prejuízo para a nossa vida. E é sempre aquele papo, né? Nós somos os nossos piores inimigos, né? Não é o outro, sou eu mesma, sou eu que me julgo, sou eu que me autocritico, sou eu que me deixo insegura quando eu começo a questionar a minha própria capacidade em relação às coisas. As pessoas que se autossabotam, muitas vezes elas têm a síndrome do impostor, né? A pessoa que acha que ela não é capaz de alguma coisa, que ela vai ser descoberta a qualquer momento, vão descobrir que ela é uma grande farsa, na verdade ela não é a pessoa que ela parece ser, né? É como se ela tivesse, apesar de na realidade ela ter sucesso ou apresentar algumas qualidades, ela mesma não percebe ou ela fica achando que vai ser desmascarada a qualquer momento. Então, imaginem conviver com esse sentimento, o quanto que isso não é gerador de ansiedade. E o quanto que a ansiedade também alimenta a autossabotagem, porque a ansiedade mexe com a autoestima, a ansiedade faz a gente se sentir inseguro, mexe com a autoconfiança. Então a ansiedade muitas vezes vai levar a gente a procrastinar, a boicotar a nossa própria evolução e o nosso próprio desenvolvimento. E aí eu vou começar a esmiuçar um pouco e trazer até exemplos para a gente entender de que forma isso pode aparecer na vida. Como que eu percebo uma autossabotagem? Gente, são muitas coisas, né? Por exemplo, vamos pensar numa autossabotagem na vida profissional. De repente você é uma profissional muito competente, que é muito estudiosa, que é muito, que busca se qualificar, é uma pessoa muito dedicada, né? A ansiedade, ela pode ter dois caminhos, né? Muito tipicamente, né? As pessoas muito ansiosas, ou elas podem ir por dois caminhos, ou ser procrastinadoras crônicas, né? Porque aí ela começa a ter tanta coisa para fazer que ela não consegue, ela paralisa, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e aí ela não consegue dar conta e paralisa, e aí ela passa a procrastinar, e procrastinação não é preguiça. A preguiça é, ai, tô a fim de fazer nada hoje. Isso é uma preguiça. A procrastinação é, eu tenho que entregar esse relatório, eu até vou entregar, mas daqui a pouco, deixa eu primeiro arrumar meu armário. Tipo, você inventa uma desculpa para fazer alguma coisa para fugir daquela tarefa que vai te gerar desprazer, né? Que vai te gerar insegurança, que vai te gerar medo, que vai te gerar um desconforto. Então a gente procrastina atividades e coisas e situações e até conversas, DR em relacionamento, qualquer coisa que vai gerar um desconforto emocional, a gente deixa para depois, né? Então a ansiedade, ela faz muito isso, te faz a procrastinar muita coisa, te faz, por outro lado, a pessoa que esse é um viés de comportamento, e tem as pessoas ansiosas que são hiperprodutivas, começam a fazer, sempre ficam com a sensação de que vão ficar para trás, então elas ficam ali, não conseguem relaxar nem um minuto, todo o tempo ela tem que ser produtiva, então é aquela pessoa que está indo para academia ou ouvindo podcasts com relação a trabalho, são pessoas que estão sempre ali hiperprodutivas, que tem um lado bom, né? Porque nesse caso é uma pessoa que é hiperprodutiva, é sempre interessante para a empresa, por exemplo, mas o lado ruim é que ela pode acabar tendo um burnout, por exemplo. Então,
A ansiedade, ela pode te prejudicar de diversas formas, e aí a autossabotagem, ela pode estar nesses lugares, né? A pessoa que é muito procrastinadora, na verdade, ela tem muito medo de fracassar, por exemplo, né? Assim, eu posso ser uma pessoa que eu sou uma excelente profissional, eu tenho que entregar um trabalho, eu tenho que finalizar alguma coisa, mas eu vou adiando aquilo ao máximo por insegurança, por medo, por perfeccionismo, né? Eu quero fazer a coisa perfeita, e como eu sei que fazer perfeito vai me demandar muito, eu nem começo. Então, isso também é uma autossabotagem. A procrastinação que a ansiedade faz é uma forma de eu sabotar o meu sucesso, né? Eu vou sabotar, eu vou... e a autossabotagem, ela também tem muita relação com crenças que a gente traz sobre a gente mesmo ao longo de uma vida, né? A autossabotagem pode ter, por incrível que pareça, né? Mas ela muitas vezes tem relação até com medo do sucesso. E se eu fizer, e se der certo, como que eu vou me virar? Como é que vai ser isso? E se realmente eu for lá... entrar nesse relacionamento e se a pessoa corresponder, o que eu faço? Né? É um medo daquele desconhecido, é um medo de ter que lidar com uma situação que ela realmente não está acostumada, é o medo de sair da tal zona de conforto. Né? A zona de conforto é aquele lugar que já é familiar para mim. Né? A gente muitas vezes, até por exemplo, coisas pequenas, né? Você de repente é de uma família de pessoas obesas e de repente você quer emagrecer, mas você acaba se auto-sabotando porque você, de repente, virar uma pessoa fitness, marombeira ou sei lá o que, vai te destacar dessa família e você vai deixar de ter o sentimento de pertencimento que aquela família te traz. Né? Então, para não perder a minha noção de pertencimento àquele clã, aquele ambiente que eu tô tão familiarizada, para não me destacar daquilo, aquilo vai me gerar uma culpa, vai me gerar um medo de deixar de pertencer, eu acabo boicotando o meu emagrecimento. Ou, sei lá, se eu sou de uma família, isso é muito comum, tá, gente? Pessoas que, por exemplo, se destacam profissionalmente, a pessoa que é de uma família muito humilde, de repente começa a ganhar dinheiro, ela sente muita culpa, muitas vezes, por ela ter se destacado tanto, por ela perder um pouco essa identidade com essa família de origem. Então, pode ter uma crença ali de que ela vai perder esse pertencimento e vai deixar de ser amada. E aí ela acaba boicotando o crescimento dela. Né? Pode parecer uma coisa muito estranha, né? Tipo, nossa, quem faria isso? Mas no processo de terapia a gente vê que a gente faz e de maneira inconsciente muitas vezes, né? A gente começa a boicotar um pouco aquilo que tá dando muito certo, por medo de dar certo demais. E se eu chegar lá, o que eu vou fazer? Né? Será que eu vou dar conta? É a insegurança, é o medo, e aí a gente acaba limitando o nosso crescimento muitas vezes, né? Isso vale para as relações amorosas também, né? Às vezes a gente tem uma crença dentro da gente tão clara de que, sei lá, relacionamento é feito, todo relacionamento tem traição, todo homem trai, toda mulher, sei lá o quê. A gente tem uma crença muito rígida dentro da gente e aí a gente acaba se sabotando até nas relações, né? Ou a gente escolhe alguém que vai confirmar a nossa crença, né? Então, se eu acredito que todo homem trai, de repente eu me envolvo com aquele homem que tem aquele perfil de não ser uma pessoa fiel. E aí aquilo vai confirmar a minha crença, tá vendo? Todo homem trai realmente. Então, eu boicoto a minha possibilidade de ter um relacionamento feliz porque eu acabo inconscientemente buscando pessoas que vão confirmar aquela crença que eu tenho. Eu não sei se está muito complexo, né? Porque quando a gente parte para essas questões inconscientes, eu sei que é mais difícil de passar de maneira didática para vocês, mas é importante que a gente entenda que nós somos, a nossa mente, ela tem um conteúdo que é consciente, que a gente está ali, está sabendo o que está acontecendo, e tem um conteúdo que é inconsciente, que a gente não percebe, né? O inconsciente, ele se manifesta muitas vezes nos sonhos, por exemplo, que você acorda, nossa, que sonho maluco, que é uma coisa involuntária, né? Você não tem controle sobre aquilo. E ele fica ali muitas vezes atuando, mas de uma maneira que a gente não percebe que está atuando. E aí, onde que a ansiedade vai entrando nisso? Entra muito nessa questão a gente se sabota quando a gente tem uma baixa autoestima.
quando a gente tem muita insegurança. E isso são coisas que a gente vai construindo a partir dessas relações familiares, a partir da nossa história, né? A gente tem uma história que a gente vai construindo ao longo da vida e que vai moldando um pouco a forma como a gente vive, como a gente se relaciona, como a gente trabalha, né? A gente vai trazendo aquilo dentro da nossa personalidade sem perceber, né? E muitas vezes romper esses padrões é necessário, mas é difícil, né? Então a gente sabota muita coisa que acontece com a gente para a gente não romper com certos padrões que a gente traz, né? É claro, gente, mas não é todo mundo, é lógico, né? Muitas vezes a gente explode o padrão, nossa, eu vou ser totalmente diferente, eu vou mudar completamente, e a gente faz isso, né? A gente está trazendo aqui as questões que aparecem na nossa vida, nossa autossabotagem. Eu sempre dou um exemplo de uma situação que eu já vivi, né? De autossabotagem, por exemplo. Eu vim de uma família, meus pais eram separados, tinham um casamento muito ruim, e eu cresci com essa ideia de que casamento era uma coisa feita para acabar, né? Eu sabia na minha cabeça que o casamento não era uma coisa para durar, né? Porque essa era a experiência que eu tinha enquanto filha de pais separados, e que não eram só separados, eles antes de se separar tinham uma relação muito ruim. Então, quando eu me casei, há 21 anos atrás, quase 22, na época já era opcional mudar ou não o nome, né, de solteiro. E eu lembro que a primeira coisa que eu pensei, não, tá doido. A gente muda nome pra quê? 2 trabalhos. Na hora que casa muda e na hora de separar tem que mudar de novo. Uma trabalheira danada. E nem mudei o nome, né? E até hoje é o único nome que eu tenho, é o Rosenovich mesmo. Então, é uma crença que eu tinha e que eu entrei nessa relação. É engraçado, eu até estava pensando, até trabalhei na minha própria terapia, né? Quando eu fiz 20 anos de casada, parece que eu pensei, não é que deu certo? Aí que eu me permiti perceber que esse casamento, ele deu certo, né? Assim, eu de alguma forma, ao longo do tempo, estava sempre ali me precavendo para aquele momento assim, vai acabar. Então deixa eu me preparar aqui, eu tenho que ganhar meu dinheiro, eu tenho que estar pronta, eu tenho que estar sempre aqui muito pronta para o momento que isso acontecer, né? Eu vou me preparar para isso. Só que isso, lógico, a gente não percebe muito claramente. Como é que esse preparo aparecia na minha vida? Aparecia, por exemplo, com excesso de trabalho. Eu trabalhava demais sem necessidade, porque meu marido já tinha uma situação confortável. Por que eu me matava de trabalhar daquele jeito, a ponto de chegar a ter uma crise de ansiedade? Né? Por que eu estava sempre naquele desespero, aquele, ai meu Deus, eu tenho que trabalhar, porque eu sempre pensava, o dia que terminar, eu tenho que estar aqui prontinha com as minhas coisas, eu não quero ser pega desprevenida. Aí é o pensamento ansioso que te faz se precaver para uma situação imaginária que nunca teve nenhum indício na realidade. Eu nunca cheguei nem perto desse momento na minha vida, nunca foi nem pauta de discussão a separação ou não separação, mas naquele momento, assim, do casamento até, sei lá, os 10 primeiros anos, eu estava fazendo o meu colchão para quando eu cair não me esborrachar no chão. Eu vou cair aqui nesse lugar quentinho. Então eu estava ali preparando. E isso fazia o quê? Eu me dedicar excessivamente ao trabalho e menos em casa. Olha a autossabotagem como pode aparecer. De repente não aconteceu, mas vai que eu continuasse naquela ânsia de ganhar dinheiro, de trabalhar, de me garantir, de ter um território de segurança para mim, porque essa minha ansiedade me fazia pensar que coisas ruins iam acontecer, e aí eu poderia sabotar meu casamento, me dedicando excessivamente ao trabalho, e aí de repente eu deixava de dar atenção pro meu marido, vai que ele falasse, quer saber? Não tá dando certo, né? A gente mal tem tempo junto, a coisa não tá funcionando, aí a gente terminasse a relação, aí eu ia falar, tá vendo? Por isso que eu me preparei. Por isso que eu estava aqui fazendo meu colchão para cair em um lugar quentinho. Olha o mecanismo de sabotagem que é. Eu tinha uma crença de que todo casamento é igual submarino, feito para afundar. Vai chegar a minha hora. E nisso eu fui me preparando para esse momento. De maneira inconsciente, é claro, né, gente? Eu não era assim, ficava ali calculando, guardando dinheiro para isso. Não, mas assim, tipo, não, eu tenho que ser uma mulher independente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar meu dinheiro. Porque vai que, né, aconteça qualquer coisa, eu não vou deixar
não vou ficar aqui ferrada, né? Vou garantir o meu aqui. E talvez me levando tanto nisso que eu poderia acabar com o meu casamento. Eu poderia desinvestir dessa relação tão preocupada com o momento do término que de fato eu levaria ela para o término. Entendem como que acontece a coisa na prática? E é claro, a mente ansiosa faz o quê? A gente prevê um monte de coisas terríveis, né? Eu tenho ansiedade, né? Hoje já estou muito bem, graças a Deus. Mas lá em 2013, que eu sempre falo com vocês, o fatídico 2013, quando eu tive uma crise de ansiedade horrorosa, que eu percebi que eu era. Foi quando eu percebi que eu era uma pessoa ansiosa, porque até então eu só achava que eu era uma pessoa precavida, que gostava de ter tudo sob controle, de ser uma pessoa planejada. Na verdade, já eram sinais de muita ansiedade, de tentativa de controle de situação. Então, olha como a ansiedade ela alimenta essa autossabotagem, porque a gente começa a pensar que vai dar errado isso, que vai dar errado aquilo, que eu não sou capaz disso, que alguém vai descobrir que, né, seja num relacionamento, que você não é aquela pessoa toda, que vai descobrir que vai conhecer alguém mais interessante, então deixa eu cuidar daqui do meu lado para me preparar para esse momento. E lá se vão 22 anos de casada quase, né? Eu tô com meu marido há 26 anos. Então, assim, olha a loucura. Não tem dado de realidade que justifique esse tipo de comportamento. Então, como que a gente pode fazer para lidar? Então, eu percebo que eu me auto-saboto, por exemplo. Eu vou estudar para um concurso. Eu tenho que me dedicar. Aí, na hora que eu vou estudar, eu falo, não, vou ficar aqui, ó, presa na rede social. Vou dar aqui só uma olhadinha. Aí você entra ali e não sai nunca mais. Essa é uma forma de sabotagem também, né? Talvez entrar para esse concurso possa representar alguma coisa muito grandiosa que você não se sente pronto. E aí você inconscientemente vai boicotando isso, né? Ao invés de se dedicar efetivamente àquilo, você começa a procrastinar, porque aí você tem medo de dar errado, você tem medo de um monte de coisa, e você começa a direcionar a tua atenção para outras coisas que não importam. Então, isso é uma forma de sabotagem. Então a gente precisa estar atento a isso, né? Começa a perceber esse mecanismo. E aí a gente tem que começar a perceber, e são vários mecanismos, tá, gente, que envolvem esse autossabotagem, né? A gente muitas vezes, e aí é um outro viés que também é importante, que não tem a ver só com crenças, mas um outro viés de autossabotagem é a gente ser muito levado pelos prazeres, pelas gratificações e deixar de fazer aquilo que a gente precisa. Então, a autossabotagem na dieta, por exemplo. Eu tenho que fazer dieta, eu quero emagrecer, mas vou comer só esse negocinho aqui gostosinho, né? Eu vou por aqui, né? E é uma sociedade que cada vez mais enfatiza e vende o prazer. Eu tenho prazer na palma da minha mão, seja para o que for nessa vida. Então a gente fica ali, seja para compra, seja para pornografia, seja para comilanças, seja para o que for, né? Tem tudo muito fácil. E aí eu posso me levar por essa busca de prazer o tempo todo e acabo sabotando aquilo que é importante para mim. Qual é o meu objetivo? Onde que eu quero chegar? E aí tem a questão da ansiedade, faz a gente ser mais impulsivo. Então a gente é mais imediatista, quer ir lá imediatamente. Não, você quer... É aquilo da gratificação que a gente busca, né? Eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu mereço comer esse chocolate, eu mereço dormir mais um pouquinho e não ir para academia, eu mereço comprar essa coisa mesmo não tendo dinheiro. A gente fica se gratificando excessivamente e isso boicota os nossos maiores objetivos. Então isso também é um ralo da nossa energia, né? Porque a gente acaba deixando que essas coisas prazerosas capturem a gente completamente e a gente deixa de fazer aquilo que é necessário, né? Então assim, a gente, claro que vai sempre preferir o caminho mais fácil, mais gostoso. Então a gente precisa pensar primeiro, né, como que a gente pode cortar um pouco essa autossabotagem? Primeiro, entender o que eu quero. Né? Antes de achar também que é tudo sabotagem, também é importante pensar, você quer mesmo isso? Eu sempre falo isso para vocês, o quanto você quer. Porque querer, a gente tem um monte de querências. Né? Eu quero ficar rica, eu quero ficar gostosa, eu quero isso, eu quero namorar, eu quero casar, eu quero ter filhos. Será que eu quero? O quanto que eu quero? Eu quero o suficiente para renunciar a algumas coisas para poder investir nisso?
nesse querer, né? O quanto que eu quero. Eu estou disposta a fazer renúncias? Isso é que vai fazer a diferença. Né? E aí, para isso, eu tenho que, ao invés de ficar me frustrando com esse sentimento de que eu sou a sabotadora dos meus objetivos e das minhas metas, eu tenho que estabelecer metas que sejam realmente condizentes com aquilo que eu quero. Eu realmente quero. Seja honesto com você nesse momento, né? Quando você traça alguma coisa, tenta sempre pensar em dados de realidade, né? O que você tem de realidade, o quanto que essas metas e objetivos estão dentro da tua realidade, para você não ficar buscando atalhos de prazer aí o tempo todo, e aí você se mistura nisso, entre ter um objetivo e se frustrar porque não alcança. E aí isso vai te deixando mais ansioso também. Então, observam como tudo é um ciclo. A autossabotagem alimenta a ansiedade, que alimenta a autossabotagem, que alimenta a ansiedade, porque é isso que a gente faz. Então, pra gente ter clareza de como que a gente está funcionando, porque senão a gente se frustra o tempo todo. Ai, eu queria tanto emagrecer, eu de novo fui lá, ai meu Deus, eu sou burra. Aí eu me maltrato, eu entro com excesso de autocrítica, eu me machuco, eu me julgo. Então, isso vai aumentar, obviamente, a tua ansiedade, porque quando a gente se sente culpado, a nossa ansiedade explode, porque você começa a se culpar, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, e aquilo vai te agoniando, vai te angustiando, e você entra num ciclo horrível, que aí você entra num ciclo de se auto-sabotar mais ainda. Por exemplo, a pessoa que é obesa e tá precisando emagrecer, aí de repente ela, putz, escorregou num dia difícil, não deu conta, e acabou comendo aquilo que não devia, e furou a dieta. Aí no final ela faz o quê? Ela se machuca mais ainda. Ai, quer saber? Agora que eu vou comer mesmo, eu realmente não tenho jeito, eu vou lá e me castigo comendo mais ainda e piorando a minha situação. E aí eu entro nessa bola de neve horrorosa de me fazer mal e de me maltratar e de sabotar o meu bem-estar e me deixar cada vez pior e mais ansiosa, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. A gente se maltrata muito, a gente se julga muito, a gente se critica muito. Não é o outro que faz, sou eu. Né? Sou eu que faço isso e às vezes projeto no outro. Ai, fulano é terrível, falou que eu sou isso, que eu sou aquilo. No fundo, eu é que estou me sentindo daquela forma. E começo a achar o que os outros vão dizer. Não são os outros, sou eu. O que eu vou dizer para mim mesma na frente do espelho? O que eu quero? Né? Então, assim, é muito importante para a gente romper com esse padrão de autossabotagem, de ansiedade, de eu quero isso, mas eu não alcanço, né? Eu quero isso, mas eu caminho para lá. Como é que eu vou alcançar? Eu quero isso, eu vou na direção oposta ao que eu quero. Será que eu quero? Primeira pergunta que tem que ser feita, você quer? A gente só quebra esse ciclo de autossabotagem quando a gente para de se vitimizar também. Deixa eu só beber uma aguinha, gente. Quando a gente para de se vitimizar e de se infantilizar. Porque muitas vezes é uma atitude infantil diante da vida. Eu evito, eu saboto, eu tenho medo de crescer, eu tenho medo de assumir responsabilidades, eu tenho medo de bancar situações, eu tenho medo de bancar meus erros. Eu quero jogar na conta de alguém, né? A culpa não é minha, né? Eu tentei, só não deu certo porque o destino não quis, porque, sei lá. Então a gente tem que se apropriar mais da nossa própria vida, né? Parar de ter tanto medo, ter uma dose de ousadia, ter clareza de objetivo, o que você quer para a tua vida. Eu quero casar e ter filhos. E o que você faz para isso? Eu saí, peguei 5 numa noite. Será que você está no mesmo? Será que está caminhando ali de uma forma para encontrar o teu objetivo? Ou então, eu quero casar e ter filhos. O que você faz? Eu fico em casa, esperando alguém lá, bater na tua porta e falar: oi, eu sou o amor da tua vida, vim aqui ver como é que você está. Né? Então, é importante que a gente entenda o que a gente quer, para saber que caminho que a gente tem que percorrer. Mas isso aí eu sei o que eu quero. Sabe mesmo? Sabe mesmo o que você quer? O que é importante para você? Quais são os seus valores? Quais são os objetivos que você tem na vida? O que você precisa fazer para alcançar esses objetivos? Eu quero ter uma vida mais saudável. Tá, e o que você faz? Né? O que a gente precisa para ter uma vida mais saudável? Eu preciso introduzir atividade física na minha vida, eu preciso regular o meu sono, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso ter uma rotina satisfatória.
que eu faço para favorecer isso? Né? Então, eu acho que isso é a coisa número 1 da vida, né? A gente assumir, tomar as rédeas da vida e conduzir para onde a gente quer. E isso é uma forma da gente evitar essa sabotagem, e isso é uma maneira também da gente conseguir minimizar a ansiedade na nossa vida. Quando a gente estabelece metas e tem aí um objetivo mais claro, que sejam objetivos de acordo com a nossa realidade. Não adianta eu colocar uma meta inviável. Eu quero fazer atividade física 7 dias na semana. Tá, e você trabalha full time, como é que você vai fazer isso? Né? A gente tem que conseguir mais ou menos conciliar para não ficar se maltratando depois, por não alcançar aquela meta, né? Porque é uma meta inalcançável. Então a gente precisa ter, para evitar entrar nesse ciclo, maturidade emocional, né? A gente poder se responsabilizar, entender com relação à procrastinação, com medo de dar errado, com medo. Gente, vai errar, você vai errar. Eu erro, você erra, todo mundo erra, isso faz parte do processo. Não tem aprendizado sem erro. Não tem aprendizado sem erro. Então, não deixe que a ansiedade, que a procrastinação paralise a tua vida. Esse que é um ponto de autossabotagem gigantesco. Né? Se eu estou num trabalho que eu penso em crescer profissionalmente, que eu quero fazer. Aí uma maneira de se sabotar, por exemplo, eu sou uma psicóloga recém-formada e eu quero atender, mas eu tenho medo, eu tô insegura, eu não sei se eu sei o que eu vou fazer. E aí você pensa assim, eu vou começar a atender. Depois que eu fizer uma especialização em psicanálise, aí faço a especialização. Agora eu vou atender lá no consultório. Não. Eu até vou, mas depois que eu fizer um curso de avaliação psicológica, porque eu preciso primeiro, e aí a gente vai sabotando a nossa vida profissional, porque a gente tem uma desculpa racional que a gente cria ali, a gente vai criando atalhos para não ir na direção, né? Eu vou ali, olha, eu já tô indo, hein? Só vou ali só um instantinho fazer uma coisa primeiro. É uma maneira de sabotar. É uma maneira de sabotar o meu desenvolvimento profissional, porque eu tenho tanto medo de falhar que eu não vou. Eu vou adiando, eu vou me escondendo ali atrás da teoria, eu vou achando que eu tenho que estudar eternamente, eu nunca estou pronta. Tem estudante que faz isso em universidade, né? Que adia a formatura eternamente, não se forma, não se forma. Eu estudei em Universidade Federal e era muito isso. Né, você tinha alguns estudantes profissionais, pessoas que não se formavam nunca. Porque uma coisa é ser aluno da UF, eu sou, sei lá o que, da UFRJ, eu sou não sei o que, eu tô ali numa faculdade, né, eu tô ali, eu tenho um lugar ali, né, eu sou um aluno de uma universidade federal, ok. Mas e dá o passo depois disso, né? Você vai ficar eternamente aluno? Tem gente que fica adiando. Por quê? Porque é uma coisa infantil, é um medo de ter que assumir. Eu falo que é frustrante, né? Se formar é muito difícil, Eu sempre falo, você sai de uma posição muito privilegiada de veterana de um curso de psicologia numa universidade federal para desempregada no dia seguinte. No dia seguinte você já não é ninguém, já está lá na fila lá de modernidade total, como a gente diz lá no militarismo, né? É o mais moderno de todos, é o que vai se lascar, recruta, né? Então, e isso faz parte, são ciclos da vida. Se a gente tiver medo de vivenciar esses ciclos, se a gente tiver medo e ficar tão ansioso a ponto de impedir que a gente viva, que a gente feche ciclos, que a gente abra novos ciclos, a gente não vai viver, não vai se desenvolver. E aí ficam pessoas infantis, né, que sempre esperam que alguém faça algo por eles, que tem medo de enfrentar a vida, e aí a ansiedade vai escalando, porque quanto menos a gente se lança nos desafios, mais a ansiedade toma conta, né? Então, uma maneira da gente romper com esses padrões de autossabotagem, de ansiedade, é se jogando um pouco nos desafios, enfrentando. Mas eu não consigo, eu paraliso, eu tenho medo. Começa com pequenos desafios. Às vezes a gente quer ir logo na coisa mais difícil, aí não consegue, mas vai de pouco em pouco, vai dando um passo de cada vez. Qualquer caminhada começa com o primeiro passo, você tem que dar o primeiro passo, né? Então, eu quero entrar para academia, mas eu tenho vergonha. Vai no horário mais vazio, vai lá um dia. Se tudo der errado, você... vai lá, meia hora, ninguém nem vai te ver. E aí você vai indo aos poucos,
né? Você vai ali aumentando, aumentando. Eu tenho uma paciente que ficou um tempão, né? Procrastinando para iniciar a atividade física. Aí ano passado ela começou, aí ia 2 vezes. Agora ela já falou, olha, tô tentando ir 5 vezes na semana. Ela foi um passo de cada vez. E é uma pessoa que trabalha muito, que ela não tem essa possibilidade toda. Em alguns dias ela só consegue ir 45 minutos. Eu falei, tá maravilhoso, tá maravilhoso. 45 minutos todo dia, tá maravilhoso. Para quem não fazia nada, gente, é incrível. Só que o problema é a gente achar que, por exemplo, eu só vou para academia o dia que eu tiver 2 horas para me dedicar. Gente, se eu pudesse ficar 2 horas por dia na academia, seria maravilhoso. Eu consigo 1 hora por dia. 1 hora. Eu vou todo dia, que vocês que me acompanham nos stories sabem. Mas eu vou 1 hora. E lambo os beijos. Amanhã é um dia que eu fico 50 minutos. Mas tá ótimo, né? O feito é melhor do que o perfeito. A gente tem que fazer. Então, o perfeccionismo, que é uma característica muito típica da pessoa ansiosa, na verdade, o perfeccionismo está de mãos dadas com a procrastinação. Eu fico esperando o cenário perfeito para ter uma atitude, isso nunca vai acontecer, né? Isso nunca vai acontecer. E isso vale para muita coisa na vida, tanto na atividade física, tanto na profissional, tanto na dieta, né? Do tipo, eu tô de dieta, aí chega na hora do almoço, enfio o pé na jaca, saí com o pessoal do trabalho, comi a beça, aí você, quer saber? Dane-se, já tá tudo horrível, então chuta o balde o resto do dia. Gente, não. Uma coisa é você errar uma refeição, outra coisa é errar um dia inteiro, né? Então, assim, por que você chutou o balde? É uma maneira de se sabotar também, né? É uma maneira de ser muito perfeccionista. Ou eu sigo a dieta 100%, ou eu vou rolar ladeira abaixo. Não tô nem aí pra nada. Por que a gente é muito extremista nessas coisas? Por que a gente não consegue achar ali uma negociação? Eu acho que a maneira que a gente tem para interromper a autossabotagem, a primeira coisa é se dar conta dela. Muitas vezes a gente nem percebe. A gente nem percebe que a gente tem medo de ser feliz. A gente nem percebe que a gente tem medo de dar certo, né? A gente nem percebe quando vem dessas crenças familiares antigas, a gente nem percebe, né? Então, um primeiro passo é se dar conta dessa sabotagem. Umas são mais claras, né? A gente, sei lá, quando a gente sabota a dieta, quando a gente sabota até relacionamento, às vezes a gente consegue perceber, do tipo, realmente eu tô fugindo. Eu tinha uma paciente que ela vivia dando várias desculpas e dava vácuo nos caras. Eu até brincava, você é um boy tóxico, né? E ela ficava rindo, porque a gente sempre fala que tóxico é o outro, né? Os boys são tóxicos. E ela, flor do campo, que dava vácuo, não respondia. A gente ria beça, né? E é claro que ela foi percebendo que ela, o sonho da vida dela era casar. Eu falei, nossa, imagina se não fosse teu sonho, hein? E aí a gente foi vendo, hoje ela tá namorando, tá super bem. Então a gente tem que perceber que a gente tem ali um mecanismo de boicotar um pouco aquilo que a gente também deseja, muitas vezes, né? A gente tem medo daquilo. E se eu realmente encontrar alguém, será que eu tô pronta? Eu quero tanto, mas será que eu tô pronta? Será que vai dar certo? Será que aquilo é importante para mim, né? Eu tenho uma outra paciente, por exemplo, muito bem sucedida profissionalmente e muito workaholic e tudo, e ela também trazia como uma grande prioridade na vida dela o casamento. Aí eu falava, nossa, que engraçado isso, né? Porque você fala que é a grande prioridade da tua vida, mas a tua dedicação é toda pro trabalho. É toda pro trabalho. Toda a tua energia está investida no trabalho. Como é que você está me dizendo que o casamento é importante? E aí ela, você tem razão. E aí ela começou a ponderar algumas coisas, porque ela estava iniciando um relacionamento, dizendo que casar era uma prioridade na vida dela, que era um sonho, era um desejo construir família, um desejo legítimo. Na prática ela fazia o quê? Estava fazendo entrevista de emprego para outro estado, sendo que o parceiro não ia poder ir. E aí como é que fica isso? O que você quer efetivamente? A gente tem que entender isso. E é difícil porque nossas escolhas incluem renúncias. Então, assim, mas eu não posso abrir mão da minha vida profissional. Ok, mas qual vai ser o equilíbrio, o ajuste que você vai fazer? Ou tudo bem, abre mão desse sonho. Na verdade, era um sonho que era imposto para mim pela família, nem era um sonho meu. Eu queria era mesmo crescer profissionalmente. Tá lindo, não tem problema nenhum nisso. A gente só tem que alinhar o que a gente sonha com aquilo que a gente faz.
Qual é a direção que eu tô caminhando? Essa paciente realmente, por exemplo, ela tinha esse sonho de construir família, só que ela caminhava na direção oposta o tempo todo. E aí, quando eu sinalizei isso pra ela, ela ficou assim, você tem razão. E aí ela começou a dar uns passinhos para trás. Não, realmente, nesse momento, se o que eu quero é construir família e eu tô com uma pessoa que tá disposta a isso, eu vou investir mais nisso. E aí ela já começou a selecionar um pouco mais essa questão do trabalho. Realmente, acho que agora não é o momento de mudar de estado ou mudar de país, até que era uma possibilidade. Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque senão a gente boicota a nossa felicidade sem perceber. E aí depois vai culpar o destino. Ah, eu não dou sorte. Eu não dou sorte na vida. Eu queria tanto casar, mas eu não dei sorte. Como assim não deu sorte? Ou você rasgou o boleto ali na tua vez? Na hora que chegou, você, não, próximo. Né? Esse é o passo. Então a gente precisa estar atento a esses movimentos que a gente faz e a gente percebe a partir do autoconhecimento. A partir de me enxergar quem eu sou. E, óbvio, né? O lugar ideal para isso é na terapia. A gente vai lá e se ouve, e se olha, e desconstrói coisas, e começa a perceber que, tá, interessante isso que você tá me falando, mas e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo? E aí você começa a enxergar um pouco. Então, o autoconhecimento de entender e poder enxergar esse movimento de boicote na nossa vida, porque muitas vezes a gente se queixa de coisas que a gente que está provocando, né? Do tipo, eu queria tanto homem para casar, mas, né? Como era o caso dessa paciente, até por questões religiosas, uma pessoa que realmente tinha esse desejo de construir família, desejo bacana, entendi, mas e aí, né? E isso vale para muita coisa na vida, né? Ou então a pessoa, sei lá, eu queria tanto crescer profissionalmente, mas aí tem meus filhos, ok, mas o que você verdadeiramente quer? Tenta responder essa pergunta de uma maneira muito honesta para você. O que você quer? E aí você, depois que decidiu o que você quer, entendendo que tudo não terás, porque a gente quer tudo, né? A gente quer brilhar profissionalmente, a gente quer ter um casamento maravilhoso, a gente quer ter filhos incríveis, e não é assim que a banda toca. A gente faz renúncias o tempo todo, a gente toma decisões e a gente faz escolhas. E para isso a ansiedade também tem que estar o quê? Reduzida. Quando a gente está com a ansiedade muito alta, a gente se embanana na hora de tomar decisões. A gente usa uma lente contaminada pela ansiedade e não consegue escolher. A gente tem medo de fazer a escolha errada, a gente fica ali, tipo numa encruzilhada, eu vou pra cá, eu vou pra lá, e meu Deus, qual é o caminho? E aí fica paralisado. Então a gente precisa reduzir a ansiedade, né, para poder tomar decisões importantes, sem estar contaminada pelas inseguranças, medos, pensamentos negativos e tudo que a ansiedade traz. Né? Então, olha quanta coisa importante. Eu não sei nem se eu estou sendo clara, porque eu trago tanta informação, depois vocês revejam esse vídeo para processar tanta informação. Mas olha como que a gente funciona e como que a gente é uma plantinha complexa. Né? Então, a gente precisa se dar conta disso para tomar as melhores decisões, para ter clareza de quem a gente é, do que a gente quer, o que a gente busca, o que a gente deseja. Será que eu estou caminhando em direção àquilo que eu desejo efetivamente? Né? E se não, como que eu posso rearrumar minha rota, né? Para alcançar aquilo que realmente é importante para mim? O que é mais importante? O que nesse momento, claro que isso vai mudando conforme a fase que a gente está. Né? Quando minhas filhas eram pequenas, por exemplo, eu renunciei a um trabalho, né? Eu abri mão na época de matrícula de prefeitura, era concursada, tinha muito medo de sair, mas foi a melhor escolha da minha vida, foi ter aberto mão na época disso e ter me dedicado a estar mais próxima delas, numa época que eram muito, né? Elas eram pequenas e demandavam muita atenção. Então a gente tem fases. Hoje minhas filhas, uma já está na faculdade, a outra já está no ensino médio. É claro que ainda demandam atenção, mas já me possibilita investir minha energia em outras coisas, né? Só que a vida é assim, a gente vai dando ali, nós vamos ali conforme a música, a gente vai dançando, vai ajeitando, vai ajustando, vai alinhando os caminhos. E isso varia conforme um monte de coisas, situações de vida, eventos que a gente não tem controle, né? A gente tem que ter essa flexibilidade para ir se adaptando, né? E isso também é importante, não ter uma rigidez de pensamento, né? Quanto mais flexibilidade a gente tem, maior capacidade de adaptação a gente tem, menos sofrimento a gente também enfrenta, né? Porque a gente se adapta mais facilmente às situações.
Deixa eu ver se tem mais coisa, gente. É tanta informação que eu não sei, eu tô com a impressão de não ter sido clara, mas eu vou abrir as perguntas para ver se eu fui. Então, é interessante a gente pensar nisso tudo, né? E essa maneira de bloquear essa autossabotagem é ter clareza dessas coisas. É fazer uma negociação, né? Muitas vezes com a relação, a questão do prazer com a questão da realidade, né? A gente negociar um pouco isso. Ah, eu quero ter prazer na vida, lógico, todos queremos, mas isso não pode ser determinante na minha vida o tempo todo, né? Porque se isso for determinante, eu vou ficar tendo pequenas alegrias o tempo todo e a gente entra numa positividade tóxica, né? Onde eu tenho que estar feliz e alegre e satisfeita o tempo todo. A gente quer negar as emoções negativas e aí a gente entra nesse movimento de buscar prazer, 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 que na verdade vai levar a uma profunda sensação de infelicidade, né? Eu sempre falo isso para vocês, quanto maior a percepção de felicidade, menos necessidade eu tenho de ficar me gratificando. Eu não preciso me gratificar se eu tive um dia bom. Ah, meu dia hoje foi legal, fui pra natação, atendi, fiz algumas coisas, amanhã eu tô na polícia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu não preciso estar me compensando o tempo todo, porque eu não estou descompensada. É claro que de vez em quando a gente faz isso, tá tudo bem. Todo mundo faz, né? O problema é quando isso é sempre. Eu preciso disso sempre. Então tem alguma coisa que não tá caminhando bem. Então observem essas coisas todas. Eu vou abrir aqui os comentários para vocês me fazerem. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Eu não sei se eu tô sendo clara, porque eu acho que é tanta informação que eu não sei se perdeu um pouco, mas me perguntem pra gente ver se alinha aqui qualquer dúvida. Mas é isso, né, gente? A gente se sabota, né? Aí vem a síndrome do impostor, de achar que eu vou ser descoberta. Boa noite, Fernanda. Michele, live maravilhosa, claríssima. Ai, que bom, Michele. Ai, eu fico feliz com esse feedback, porque é muito ruim falar com vocês sem feedback. Eu gosto tão mais de dar palestra presencial, porque a gente consegue ir modulando um pouco, né, a partir da carinha das pessoas. Michele, aprendi mais um pouco. Ai, que bom. Ju, boa noite, boa noite. Fernanda, cheguei atrasada, que pena. Ai, que pena, Fernanda. Depois vai ficar salva lá no YouTube, mas só daqui uns 4, 5 dias. Ricardo, boa noite, doutora Adriana e a todos da live. Novamente, um ótimo tema. Ai, que bom. Edna, boa noite, querida. Eu cheguei atrasada, vou ver desde o início, mas entendi. Sempre bem clara. Ai, que bom, Edna. Depois vai ficar salva lá e aí vocês podem ver lá no YouTube, né? Podem até deixar dúvidas lá que eu respondo. Pra quem perdeu, né? Eu acho que é muito maravilhosa a sua live. Ai, que bom. Você é nova aqui, né? Oi, Joelma. Boa noite, querida. É Yanine? Josiane, boa noite. Chegou agora, Joelma? Ai, chegou no fim. Já trouxe praticamente todo o conteúdo. Tere, sobrinho. Boa noite, live maravilhosa. Ai, que bom. Essa live foi pra mim, sim, sou nova, assim. Ai, que bom, seja bem-vinda. Que bom que você gostou. Eu sempre fico com essa sensação... Ai, gente, é muito ruim quando eu trago um tema que eu acho que às vezes é difícil de deixar claro. Juliana, lembrei do livro do padre Fábio de Mello. Quem me roubou de mim? A gente que nos rouba da gente, mesmo e depois. Acaba culpando outros. É verdade. É verdade. Eu acho o padre Fábio de Mello maravilhoso. Ele tem umas reflexões incríveis. Eu não li nenhum livro dele, mas eu já vi muita coisa que ele fala e eu acho ele fantástico. Mesmo a parte, a questão religiosa, né? Eu acho que ele tem umas reflexões incríveis. Ceissa, boa noite. Hoje eu consegui assistir a live inteira, amei. Ai, que bom, Ceissa. Ai, que bom, Yane, que você amou. Ricardo, através das suas explicações, as pessoas vão poder ter uma melhor qualidade de vida. Ah, tomara, né, Ricardo? Tomara que seja assim, sim. Eu acho que é importante, né? Eu sempre falo pra vocês, a live não é terapia, mas é terapêutica. Se você conseguir absorver e depois ouve, né? Eu sempre falo, ouve depois de novo. Assiste lá, fica lá no canal. Tem coisa que a gente tem que ficar vendo e revendo para ir processando. A gente, cada vez que ouve de um jeito diferente, pega uma nuance que a gente não tinha visto antes. Juliana, esse livro ajuda a completar o que você estava falando na live. Vale a pena ver. Ah, eu vou ver. Vou até procurar esse livro, Juliana. Eu acho ele maravilhoso. Engraçado, nunca li nenhum livro do padre.
De repente eu vou até comprar mesmo. Terê, percebo que tenho necessidade da autossabotagem, como é difícil sair desse padrão. É difícil mesmo, porque às vezes é difícil a gente perceber, né? Às vezes a gente tá ali fazendo sem perceber. Ter a clareza já é um primeiro passo, né? E é difícil sair. Gente, é difícil mudar, tá? Mudar é difícil. Por isso que é importante a gente pensar, né? A gente exige que o outro mude. Ah, porque fulano tem que mudar, não aguento mais meu marido, não aguento mais minha mulher. Porque fulano tem que mudar, porque minha mãe, porque meu pai. Gente, é difícil mudar. É difícil pra caramba. Com a gente querendo, imagina com o outro que nem quer. Então, mas não é impossível, né? Então é importante que a gente rompa esses padrões. No início, não é natural. Eu até brinco com algumas pacientes, vários pacientes que eu já tive, né? Que começaram a implementar mudança, assim, até mudança de comportamento e ficava, ai, mas não sou eu, não é natural. Eu falava, mas não é natural. Não é da sua natureza agir dessa forma, mas força. No início você força, depois ela deixa de ser forçada e você acaba pegando aquele comportamento como natural para você. Mas no início é nadar contra a corrente. Michele, eu percebi hoje ouvindo o quanto estou me sabotando. Que bom, Michele, que você se deu conta. Né? É importante a gente perceber para poder fazer alguma coisa sobre isso, né? A gente... É difícil mesmo, gente. A gente é um serzinho complexo, né? A gente fala que quer uma coisa, faz outra em uma direção completamente oposta e não percebe, né? Que a gente está fazendo, na verdade, uma sabotagem, né? Seja no que for, né? Às vezes até com questões financeiras. Não, eu quero guardar dinheiro para trocar o carro. Aí qualquer promoção, eu vou lá comprar. Falei, mas você não queria guardar dinheiro? Por que você está gastando? Será que você quer mesmo? E aí você tem que começar a fazer essa negociação com você, né? O que você quer mesmo, se você está caminhando na direção daquilo que você quer. Ou às vezes é um querer que não é nosso, é um querer que a gente absorveu de alguém, né? Alguém falou que isso é muito comum, né? Os pais projetam coisas sobre os filhos e a pessoa, não, o meu sonho é passar em medicina. Será? Às vezes nem é. Né? Depois a pessoa descobre, não, na verdade não era. Meus pais que a vida inteira falaram isso e eu acabei colando nessa ideia, sendo que na verdade eu queria ser advogada ou qualquer coisa assim, né? Yanine, gratidão, vou rever esta live. Eu estou muito procrastinadora, mas estou tendo clareza que devo seguir para meu propósito. Ai, que ótimo! A procrastinação, gente, é um mal total. Hoje a gente tem um outro problema muito grande, que é a atenção parcial das coisas, né? A gente nunca está completamente atento àquilo que está acontecendo, porque a nossa mente está sempre perdida em rede social e não sei o quê, né? Você está ali numa conversa com alguém, de repente a pessoa está ali no celular. É complicado, né? Então a procrastinação ela acaba encontrando um terreno fértil para se instalar. A gente tem que tomar muito cuidado. Ricardo, em um relacionamento a outra pessoa precisa ter muita paciência quando a companheira está nessa situação e buscar ajudar a superar essa fase. Verdade, Ricardo. Às vezes a gente percebe que o outro está se sabotando. E aí, nesse caso, a gente pode orientar, pode sinalizar e pode até orientar a pessoa a buscar ajuda, né? Ju, quando a pessoa está com a mente doente de tanta ansiedade e ingere bebida alcoólica na melhor das intenções, e mesmo com pouca quantidade, piora os sintomas de chegar a ponto de ter surtos? Pode acontecer, Ju, pode acontecer. Pode acontecer. Aí depende, né? Não tem uma regra, mas já acontece. A bebida alcoólica, ela muitas vezes ela piora os sintomas de ansiedade. Não imediatamente, da pessoa bêbada ter uma crise, mas no dia seguinte tem um efeito rebote. Né? Isso piora com certeza. E pode ser que também ela bebendo acaba sendo um gatilho para ela por algum motivo e ela tem uma crise de ansiedade. Isso pode acontecer com maconha, né? A pessoa fuma para relaxar, ok, mas para uma outra pessoa pode ser que não relaxe. Pode ser que a ansiedade fique ainda maior quando ela começa a viajar e tem uma sensação de perda de controle e aquilo faz um mal danado. E tem gente que tem ansiedade, fuma e relaxa. Então, assim, não é uma regra, mas pode acontecer. Procrastinar e sabotar são sinônimos? Não, não são. Procrastinar é quando a gente evita alguma atividade que a gente tenha que exercer porque ela vai gerar um desprazer, um desconforto. Sabotar não é uma atividade que seja desprazerosa. Eu posso sabotar alguma coisa que é muito boa para mim. Né? Eu saboto uma promoção profissional, porque eu fico insegura, por exemplo. Né? Não é porque é uma atividade desprazerosa, é porque eu sou insegura, eu tenho medo e tal. Joelma, obrigada pelas palavras, adoro te ouvir. Enxergarmos as coisas com outro olhar. Ai, que bom, Joelma.
ajuda muito, né? Ajuda muito. Eu acho hoje, gente, um privilégio tão grande a gente ter rede social para poder ter acesso a tanto conteúdo de qualidade, conteúdo bom, né? Falo como alguém que produz conteúdo e alguém que consome conteúdo, né? A gente sabendo eleger aquilo que a gente segue, quem a gente segue, que conteúdo a gente absorve, tem muita coisa boa por aí. Então, nem essa desculpa a gente pode dar para nossa mudança, né? Isso também pode ser uma forma de sabotar. Ah, eu só vou melhorar o dia que eu tiver dinheiro para pagar psicólogo, né? Eu só vou fazer dieta o dia que eu tiver dinheiro para ir na Nutri. Hoje a gente tem muita informação. É claro que seria maravilhoso ter todos esses recursos, mas o fato de não ter não quer dizer que você não possa evoluir e mudar, né? Tem pessoas que emagrecem muito na força de vontade, assistindo coisas, buscando informação, buscando, né, ter os hábitos saudáveis e etc. Ricardo, as suas lives são a salvação da lavoura de muitas pessoas, viu? Pois é, Ricardo, eu acho isso muito interessante. Assim que eu comecei com live, lá em 2020, que eu comecei a fazer live, eu não tinha dimensão do alcance. Hoje eu já recebo muita gente que manda direct e tal, e que fala, nossa, mudei minha vida a partir das lives. Porque é isso, não é terapia, mas pode ser terapêutica, vai depender da forma como a pessoa absorve. Né? E isso vale para tudo, né? Tudo que a gente acompanha. Gente, hoje em dia tem orientação de tudo, né? É de pele, de cabelo, de tudo a gente consegue. Realmente seu conteúdo me ajuda muito. Que bom, Edna, eu fico feliz de saber. Bom, gente, eu acho que não tem mais nenhuma questão. Alguém tem alguma dúvida? Ju, obrigada pelas palavras. É um privilégio mesmo ter a rede social e poder absorver esse conteúdo. Eu só consigo escutar as suas lives. Eu às vezes brinco que você foi minha primeira psicóloga. Ah, que legal. Fico feliz demais de saber. Michele, são mesmo. Não que eu não quisesse no particular, mas nossa, como me ajuda. Com certeza ajuda. Eu sei como alguém que também ouve muito conteúdo que eu amo e que me ajuda e que me leva a refletir. Então a gente tem hoje acesso a muita coisa. Então a gente tem que parar de dar desculpa, né? Assumir postura madura e adulta na vida, assumir a responsabilidade pela nossa vida. Então tá, meus amores, vamos ficar por aqui. A gente já conversou bastante. Michele, eu adotei como minha psicóloga também desde que eu ouvi. Ah, que bom. Fico feliz, gente. Obrigada. Feliz de ocupar esse lugar aí pra vocês. Eu acho que a ideia é essa, né? Que a gente possa ter uma troca rica e poder alcançar muita gente, né? Eu sei que a psicologia ela tem que estar para além do consultório hoje em dia, né? Com o nível de adoecimento que a gente tem tido aí da sociedade, a gente tem que trazer mais conteúdo o máximo possível para a gente poder contribuir para a saúde mental, né? Ricardo, muito obrigada. Suas lives e mensagens têm melhorado muito minha vida. Deus te abençoe. Que bom, Ricardo. Você é uma pessoa muito ativa e com certeza a tua melhora se deve muito ao teu engajamento no teu processo de melhora. Isso é fundamental. Então tá, a gente se vê então daqui 15 dias em nova live, mas continuem comigo. Eu vou ver se eu começo a trazer conteúdo também nos stories diariamente, não só conteúdo de blogueiragem e vida pessoal, mas também de trazer conteúdos de psicologia com bastante riqueza para vocês, né? Que a gente possa, como a live tá só quinzenal, porque eu não tô conseguindo fazer semanal, eu vou trazer conteúdo também nos stories. Então fiquem comigo nos stories diariamente, vai ter aí alguma coisa para contribuir para a saúde mental de todos nós, tá bom? Ó, beijo para vocês, boa noite, foi ótimo. Obrigada.